E aí, quanto também a esse calendário próximo do São Paulo, o jogo que seria dia 30, domingo, passou para sábado, então São Paulo Sport, data alterada. Isso passa também por uma movimentação interna aí do São Paulo, porque terá show do Stray Kids lá no Morumbi, né, dos dias 5 e 6 de abril, e o São Paulo fez esse pedido aí então para que o jogo fosse para o sábado, para que pudesse ser entregue o estádio aí então a tempo, né, para que o São Paulo pudesse jogar no Morumbi, então data alterada no sábado, então você que estava programado para ir para o jogo vai ser no sábado, São Paulo e Sport, né, Nick? Então, para a gente trazer essa informação. E aí quero entrar no próximo tema, que é justamente a respeito disso, né, a respeito de shows e dessa coisa toda, porque eu trouxe via site do Arquibancada Tricolor há poucos minutos, e aí, claro, você pode conferir isso no nosso site arquetricolor.com. Na ponta do lápis, vale a pena para o São Paulo mandar shows no Morumbi em semanas de jogos? Quanto que o São Paulo perde e quanto que o São Paulo ganha com isso? Eu fui atrás, então, dessa apuração nas últimas horas e trago em números para vocês, né? Então, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui, Nick, contrato do São Paulo com a Live Nation, produtora dos shows, tem validade de 5 temporadas, 5 anos, né? E esse contrato prevê 6 shows anuais aí no Morumbi, ou seja, 30 shows aí nesse período de contrato total, nos 5 anos, e caso o São Paulo consiga mandar mais shows aí do que os 30 no tempo de contrato, ele ganha um bônus da Live Nation. Essa é a informação primeiro sobre a construção desse contrato. Sobre parte financeira, faturamento líquido, que isso é um ponto importante, né? Levando em consideração as médias de renda líquida dos últimos anos aí do São Paulo, enfim, em seus torneios, né, últimos 3 anos pegando comparativo, Paulistão, o São Paulo costuma faturar 1,2 milhões ali, então, por partida. Então, 1.200.000 por partida é o faturamento médio do São Paulo Futebol Clube em jogos de Campeonato Paulista. Já em jogos de Campeonato Brasileiro, essa média está em torno ali de 1,5 milhões, né, 1,5 milhão por jogo de Campeonato Brasileiro, é a média que o São Paulo fatura por jogos. Nos shows, por sua vez, esse faturamento líquido, que é aluguel do estádio, mais licenciamento e percentual de alimentos e bebidas vendidas no show, tem uma média de 3 milhões de reais, Nick. Então, o São Paulo estima que está ganhando aí cerca de 1,4, 1,8 milhões de reais a mais quando manda um show em detrimento a um jogo da equipe profissional. Mas, por óbvio, você tem que tentar esse equilíbrio esportivo e financeiro. Então, é o ganho financeiro, é o ganho que você tem ali de grana mesmo, mas é o ganho também esportivo que te traz jogar na sua casa. E aí o São Paulo tem justamente essa ideia, né, Nick, de tentar ajustar com a Live Nation as datas, e aí, pela minha apuração, eles já recusaram até mesmo datas, né, que cairiam em jogos mata-mata para shows. Mas, por óbvio, Nick, shows de turnê internacional, por exemplo, como é um Coldplay, como são shows que a gente já teve ali de uma turnê mais longa, esses têm uma data muito mais prévia ao calendário do futebol brasileiro como um todo, né? Então, assim, a CBF todo ano muda o calendário, a FPF esse ano mudou o Paulistão em cima da hora, mudou as datas, e aí isso também interfere no Brasileirão, né? Então você tem que jogar o Brasileirão pro fim de dezembro. Então, assim, Nick, vira uma interferência que aí cabe a quem faz esse meio de campo entre Live Nation, São Paulo Futebol Clube e as federações e confederações tentar fazer esse equilíbrio e dar as datas certinho. Então, o São Paulo tem um contato constante com a Live Nation, passa as informações de jogos e aí tenta conciliar nos shows. Então, é uma conta a ser feita pelo São Paulo, porque tem esse lucro de 1,5 milhão, vamos colocar dessa forma, né, de forma geral, tem esse 1,5 milhão de lucro, que é muito importante pro caixa do clube, mas ao mesmo tempo tem essa conta a ser feita da perda esportiva, né? Então isso nunca é muito controlável, e aí vai da escolha do São Paulo Futebol Clube, né? Então o São Paulo escolheu, por exemplo, essa temporada perder 2 jogos considerados não essenciais do Paulistão, que seria contra o Velo Clube e contra a Inter de Limeira. Vira algo incontrolável você empatar, ainda que seja em Brasília, contra esses times, né? Então isso é algo que você não pode, por definição, controlar, né, Nick? Um empate, uma perda esportiva por estar fora do Morumbi. Mas, assim, por exemplo, fosse uma semifinal de Paulistão fora de casa, aí já é uma perda esportiva mais assegurada, né, Nick? Com certeza, cara. Acho que você resumiu muito bem, você falou tudo.
existem jogos e jogos que a gente pode, entre aspas, abrir mão do estádio para poder viabilizar aí uma questão financeira. É claro que, idealmente, o estádio foi feito para jogar futebol, então ninguém gosta de ver o Morumbi sendo utilizado para outra coisa e o São Paulo tendo que sair de lá para jogar em outro estádio. E, às vezes, em outro estado, né? Até como foi o caso do Campeonato Paulista. Mas é o que tem para hoje, é um reflexo de como esses estádios mais modernos vêm sendo utilizados mesmo. O São Paulo, diferentemente de outros rivais do Palmeiras, no caso, não tem o gramado sintético, então dificulta ainda mais a questão da recuperação do gramado depois do show, e tudo isso tem um viés financeiro, né? Se vale a pena, se não vale a pena, a gente pode discutir aqui se esse 1 milhão e pouco é suficiente, se não é, quanto que daria uma bilheteria mais lotada, quanto que daria, por exemplo, uma logística de você deslocar todo um time, toda uma equipe, como é do São Paulo, com comissão, com diretoria, etc., lá para Brasília, deslocamento, hospedagem, se esse lucro acaba diminuindo um pouco, enfim, tudo isso eu acho que tem discussão. Agora, o ponto principal, na minha opinião, não é a questão financeira, é realmente, como você falou, a questão esportiva. Eu tenho para mim que o São Paulo não empatou contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube porque estava jogando em Brasília. Eu tenho para mim que o São Paulo fez dois péssimos jogos e o estádio de Brasília não pode ser uma muleta, uma desculpa. Ah, nós só empatamos aqui porque a gente estava fora do Morumbi. Cara, desculpa, não tem explicação, não tem justificativa para o que o time fez naqueles 2 jogos e podia estar jogando em Marte, time titular contra a Inter de Limeira, 45 minutos com um jogador a mais, e depois time titular de novo contra o Velo Clube. Você está 3 vezes na frente do placar, toma 3 empates, não tem estádio no mundo que justificasse aquilo. Então, nesses 2 jogos, eu não vou ficar aqui passando pano e dizendo, se o São Paulo tivesse no Morumbi. Até porque o mesmo São Paulo, uma semana depois, perdeu de virada para a Ponte Preta dentro do Morumbi, né? Então, assim, nesse ponto, cara, eu não tenho muito como dizer que foi um prejuízo esportivo. Agora, como você disse, uma semifinal de campeonato, um jogo de mata-mata, um clássico, alguma coisa assim, em que a gente teria um Morumbi lotado com 50, 60 mil pessoas, aí fatalmente não vai ter estádio nenhum no Brasil que vai gerar o mesmo clima, o mesmo ganho esportivo, a mesma vantagem esportiva para o São Paulo jogando em casa. Então, basicamente, eu penso isso. Financeiramente, podemos discutir, mas é um reflexo dos tempos modernos e da situação de crise financeira em que o São Paulo se encontra, e esportivamente eu acho que a gente tem que analisar caso a caso. Esses jogos de Brasília eu realmente não coloco na conta do estádio, mas em outros jogos maiores e mais importantes, certamente ter o Morumbi vale mais do que qualquer lucro financeiro que o clube possa vir a ter vendendo para um show. Exato, e só também 2 pontos quanto a isso para a gente fechar esse tema, né? O São Paulo estima 4 a 5 dias para montagem de palco, que obviamente isso varia show a show, né? Então pode ter show aí que é mais curto e que eles podem fazer isso em 2, 3 dias, mas um show, por exemplo, Coldplay, que tem que montar um palco, uma turnê que vai receber ali estádio cheio, aí sim 4 a 5 dias e 3 a 4 dias para desmontagem, a média que o São Paulo precisa entregar ali para a própria organização do show, né? Então, isso é algo já trabalhado internamente e hoje o São Paulo está fazendo estudos e quer ter investimento nos próximos meses em tecnologias para que otimize mais essa logística e possa minimizar esse tempo aí de dano, entre aspas, né? Quando vem aí, por exemplo, um show, 2 shows, aí o São Paulo nem faz esse replantio do gramado, né, Nick? Mas quando tem show ali mais longo, como foi aquela turnê do Coldplay com 6 shows, aí o São Paulo precisa fazer também essa questão do gramado, e aí até algo que o Diego Matos manda, né? Qual que é o gasto para jogar fora e qual que é o gasto para ter esse gramado recuperado, né? Quando é em Brasília, por exemplo, aí é um jogo vendido para o Grupo Metrópolis, que aí eles arcam com tudo, desde a logística, né, para ir para Brasília, até um valor que eles pagam, cerca ali de 1 milhão para o São Paulo mandar o jogo, e questão do gramado me asseguraram, porque isso é um ponto, né? Isso até é algo que eu tinha perguntado. Eu falei, cara, mas e assim, questão do gramado e dano que pode, enfim, causar na estrutura do estádio e o zelador que vai ficar até 1 da manhã para apagar a luz quando acabar o show, né? Esses gastos pequenos, quem que tá pagando? É o São Paulo e cara, me asseguraram que é a própria Live Nation, né? Que é algo acertado com a produtora do show. Então é 3 milhões líquido, né, que tem de lucro o São Paulo Futebol Clube, faturamento, perdão, não lucro, em dias de shows ali em seu estádio, né, Nick? Então isso é um ponto importante também.
Por óbvio, tem que ter esse equilíbrio, essa balança que não é fácil pela questão do calendário brasileiro versus calendários de shows, né? E aí, por óbvio, quando você tem uma turnê internacional fechada previamente, independe de quem vai jogar, de quando vai cair a data, quando a CBF vai alterar um jogo, São Paulo vai ter que cumprir quando assinado, mas é algo que assim, precisa ser, de fato, sempre colocado na balança, mas essa é a conta, Nick. Então, até esses gastos extras, né? Até quando tem que colocar ali mais um tufo de grama, é tudo passado para a Live Nation pagar pela minha apuração, e aí já começa a clarear um pouco mais as escolhas do São Paulo, né? Perfeito. Cara, a questão esportiva ela é muito relativa, porque ano passado, por exemplo, São Paulo jogou na Vila Belmiro e ganhou, jogou contra o Corinthians, estou tentando puxar na memória aqui também, lá em Brasília e ganhou. Então, assim, é claro que o que a gente mais lamenta é estar fora do Morumbi. Isso aí, porra, São Paulo tem um estádio desse, olha essa foto, né? O São Paulo tem um estádio desse, é dono do estádio e não pode usar porque de repente tem um show, alguma coisa, a gente lamenta por isso. Eu acho que jogar fora, em Brasília, por exemplo, tem um agravante que é a logística, né? Você pega todo mundo, viaja, um jogo que poderia jogar aqui, o cara concentra, vai direto para o jogo, depois volta, fica com a família, etc. Tem a recuperação no dia seguinte, você transforma isso em um jogo fora do estado, que tem transporte, que tem avião, aeroporto, um desgaste com certeza muito maior. Isso gera uma perda, sem dúvida nenhuma. Agora, dentro de campo, é difícil falar em perda esportiva para esse tipo de jogo, né? Como eu disse, no Paulista, na minha opinião, não teve perda esportiva. Eu acho que se o São Paulo conseguisse, por exemplo, jogar em algum estádio dentro do estado de São Paulo, ou dentro da cidade de São Paulo, que é mais difícil, mas o Pacaembu já virou sintético, o Barueri já virou sintético e a Leila arrendou. A Vila Belmiro tentaram aquela vez, depois parece que o negócio meio que azedou, porque o São Paulo não liberou o Morumbi para o Santos. Vai ficando sem opção, né? Tem o Brinco de Ouro, que se não me engano o São Paulo jogou também recentemente como mandante, e aí não tem tanta opção assim. Então, Brasília, eles acabaram dando uma ajeitada no campo, porque antes do São Paulo fazer meio que essa parceria, o campo também era bem ruim lá, e acho que a gente lamenta por isso, né? É logística, é questão de sair do Morumbi, mas dentro de campo eu acho que essas derrotas recentes que aconteceram, derrotas não, né? Os empates recentes que aconteceram lá não tem a ver com o estádio e sim com o desempenho do time. Exatamente, né? Até para tirar mais dúvidas também da galera, Tatiana Marques, né? O que as pessoas consomem em dia de show vai para o São Paulo? Sim, eles têm um faturamento ali, um certo percentual das vendas de comidas e bebidas, né? E entra nessa conta de líquido que a gente colocou de 3 milhões por show em média do São Paulo Futebol Clube. Por óbvio, tem shows que aumentam esse faturamento também, né? De vendas, por exemplo, Gustavo Lima, né? Que o pessoal foi para beber mais do que para ver o show. Então tem mais venda e tem mais grana para o São Paulo, mas é essa conta que a gente traz por aqui.